तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः. O néctar de tua história, o louvor dos videntes poetas, elixir para as almas ressequidas, deleite para os ouvidos, o purificador dos pecados. És grande e glorioso. Aqueles que espalham tua mensagem na terra são generosos. Boa tarde a todos. Vamos continuar com a leitura de Evangelho de Sri Ramakrishna. Na última aula, eu deixei para a pessoa pensar eu deixei uma questão, deixei uma coisa para pensar. Vocês lembram? Alguém lembra? Que é? Exatamente, que é? Que eu falei? Não. A questão aqui, Sri Ramakrishna falou: eu garanto a vocês que uma pessoa pode realizar seu ser interior por meio da oração sincera. Quem faz oração sincera vai realizar. Isso é o principal. Então, precisa, por exemplo, oração sincera até leva a visão de Deus. Para uma pessoa. Mas sua visão de ser fica obstruída na medida de desejo que tenha de desfrutar dos objetos do mundo. O ponto principal é, se uma pessoa sinceramente faz oração, ela vai realizar. Assim, agora eu levantei a questão, uma mãe, a criança da uma mãe está muito doente. Sinceramente, ela reza para salvar. Mas a criança morreu. Então, qual é a sua resposta? Você não tem dúvida que essa mãe, fazendo oração superficial, ela profundamente ela fez oração. Mas a criança morreu. Então, Deus não ouviu da oração dela? Isso é questão, eu levantei. Você pensou? Veja bem, se uma pessoa faz oração sincera, ela vai realizar. Agora ela fez uma oração sincera, certamente, mas a criança morreu, não salvou. Então, onde tem o problema agora? Tem que pensar esse tipo de coisas, tem que levantar questões inteligentes, vai abrir uma porta de resposta inteligente. Sinceramente, ela fez oração, mas não salvou. Não conseguiu salvar, morreu. Então, onde tem? Deus não está ouvindo da oração dela? Ou ele ouviu, mas
tomou uma decisão diferente, então ela vai ficar chateada. Olha, eu fiz oração sincera, Deus não soou, Deus não ouviu minhas palavras, minhas orações. Não é? A fé dela pode ficar abalada também. Porque eu fiz toda a sinceridade, eu fiz oração. Mas Deus deu outro tipo de resultado. Minha fé é ficar abalada. Assim pode acontecer. Nós temos que entender esse tipo de coisas. Qual é o significado? O que é significado desse tipo de coisas? Eu fiz sinceramente todo tipo de oração, toda oração, mas não aconteceu. Então, o que é? Finalmente vem uma resposta. Talvez a vontade de Deus é diferente para mim agora. Mesmo assim, eu não deixo minha fé. Eu vou continuar com minha fé. Talvez Ele quer você crescer espiritualmente um pouco mais, que você tenha esse tipo de apego à coisa, não precisa mais. Então, agora vai seguir. Mas nossa vida é tão uma maneira de outro tipo, nós não entendemos. Falamos, eu fiz tantas orações sinceras, mas ele não ouviu, a criança morreu, eu estou muito abalado, minha fé, eu não tenho fé mais. Muitas pessoas perdem fé também, por causa desse tipo de conflitos, porque eles não estão conseguindo ver um ponto de vista maior. Não sei, eu tentei a melhor maneira possível, mas nada mais eu posso fazer. Então, eu deixei, eu entreguei minhas coisas para uma força maior. Agora, sua vontade, como advogado no corte, no juiz, diante do juiz, ele faz todas as coisas, né? Ele faz, senhor, tal, em favor de cliente, ele faz tudo. No final, o que ele faz? Agora o senhor sabe. Ele não pode forçar. Ele falou tudo para salvar o cliente, para ter uma vitória para o cliente, mas finalmente ele faz para o juiz e agora o senhor sabe. Assim, nossas orações podem ser bem sinceras, mas não necessariamente que você está fazendo oração é bom para você. Não necessariamente. Só suas orações ficam em direção de busca de Deus, em direção de autoconhecimento, em direção de mais uma consciência elevada, certamente vai continuar. Se fosse outras coisas, coisa do mundo ou coisas de outros apego, desapego às coisas, talvez não necessariamente vai ter como você quer. Eu fiz todas as coisas, agora eu deixo. Uma entrega. Pessoas fazem isso aqui no mundo. Eu tentei, eu não consegui um trabalho. Dia à noite, muitos dias, muitos meses eu tentei, mas não estou conseguindo um trabalho. Tenho duas maneiras. Eu vou continuar lutando, uma posição, né? Posicionamento. Ou eu talvez tenha alguma coisa para aprender. Então, essa mais, começar a pensar. Talvez eu precise aprender uma coisa através desse dor, através desse tumulto, através desse esse grande desafio na minha vida. Eu tenho alguma coisa a aprender. Vou. Então, sem perder a fé. Porque a fé sustenta uma pessoa. Então, a nossa fé não é tão profunda. Temos fé. De acordo com uma pesquisa, os brasileiros,
tem fé. Quase 96% de brasileiros têm fé em Deus. Isso foi alguns anos atrás. Mas qual é a intensidade da fé? Ninguém sabe. Você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? Eu tenho. Acabou assim. Mas que tipo de fé nós temos? Qual é a profundidade da fé? Nossa fé é diferente. Mas um lado, esse outro lado, você vai continuar fazer suas coisas, sua disciplina espiritual. Tem dois lados. Um lado, sua força. Outro lado, graça divina. Graça divina está lá. Por exemplo, a brisa está lá fora. Mas se você não abrir a janela, você não vai sentir brisa. Está lá. Igualmente, graças a Deus, está lá. Mas nós não o sentimos. Porque você fechou as janelas, então a brisa não entra. Seu coração está cheio de outras coisas. Sua mente está cheia de objetos do mundo. Por exemplo, imagina sua mente como uma cesta. O que tem? Visualiza uma coisa. Interessante esse tipo de coisa. Visualiza sua mente como uma cesta grande. O que tem? Você pode identificar, não precisa falar para outra pessoa, mas você sabe o que tem. Agora, essa força divina, uma força maior, ou, entre aspas, Deus, queria ver onde tem espaço para mim. Não tem espaço. Isso é cheio de coisas, cheio de objetos, nomes, formas. Para mim não tem espaço. Então tem que limpar um pouco. Dá espaço para mim um pouco. Parece que ele está querendo conversar com você em silêncio. Mas nosso barulho, nosso diálogo interno não deixa para ouvir esse silêncio. O silêncio é a mãe de todo tipo de palavra, todo tipo de linguagem. De onde vem barulho? Onde vem linguagem? Onde vem as palavras? Qual é a origem? Silêncio. O silêncio é a mãe de todas as linguagens. Então nós temos que pensar, ok, tudo bem, vou ficar em silêncio um pouco. Silêncio também tem vários níveis. Talvez você não está falando, mas ainda está silêncio. Olha, está silêncio. Mas internamente você está conversando, falando. Pessoas têm o hábito de dividir sua personalidade em várias maneiras. Dividir em duas pessoas. Ele, ela. Ela falou hoje. Ela comentou isso. Eu tenho que dar uma resposta. Na verdade, não, ela não está lá. Ela falou e saiu. Já foi ontem ou anteontem ou 10 anos atrás. Mas você começar a dividir seu ser interno em duas pessoas. Um é a posição dela, outra é você começar a conversar. Isso é pelo menos duas pessoas. Agora, criar várias outras pessoas também. Talvez ela tenha essa pessoa, eu tenho, assim várias pessoas. Finalmente, você, em vez de ficar em silêncio, criou um diálogo interno, criou várias possibilidades, começou a dar linguagem para essa pessoa. Por exemplo, ela estava falando, dando resposta. Quem deu linguagem para ela? Você. Você criou um tigre, por exemplo, no sonho. Quem criou? Você criou o tigre. Você deu força para ameaça. Só acordou. O tigre já sumiu. Mas dentro de cenário, de sonho,
tigre é verdade. Está ameaçando, gritando. Pessoas, algumas vezes, agem fisicamente. Sonhando, agem fisicamente, batendo as pernas no chão por causa do medo, tentando correr por causa do medo e acordou. Tudo bem, eu estou aqui no apartamento, estou dormindo ainda. O coração está batendo mais rápido por causa do medo de tigres. Quem criou? É você. Você criou esse segundo ser, terceiro, quarto, vários seres. Você dá a linguagem, você dá vida para essas figuras, e começou o diálogo. Muitas vezes nós perdemos bastante tempo e energia nesse processo, em nome da meditação. Meditação não é assim. Meditação é cada vez mais silêncio, menos diálogo interno. Isso não significa que você vai dormir, não. No sono profundo também você não tem diálogo interno, mas profundamente você está dormindo, mas não fica alerta, é tudo escuridão, cheio de escuridão. Então, conscientemente, você não está criando mais barulho ou outros tipos. Por que uma pessoa tem que ter mantra? Qual é o significado? Psicologicamente funciona? Por exemplo, você está pensando muita coisa, né? Agora, os sábios sabem melhor, em vez de pensar muitas coisas, você pensa uma coisa. 20 minutos, 30 minutos, meia hora, só uma coisa. Repetir um mantra. Mesmo mecanicamente no início. Depois começar a ficar alerta sobre. Em vez de pensando muitos pensamentos, criando muitas criaturas internas, você começar a pensar em uma coisa, um mantra. O que é significado do mantra? Por exemplo, os cristãos, eles, principalmente meditação cristã, tem uma seita assim, eles repetem o mantra Maranatha. Né? Maranatha, uma palavra aramaico. Significado que é o Senhor vem. Isso é o significado desse mantra. Agora, Maranatha significa que o Senhor vem. O Senhor onde está? Que está chamando? Realmente, qual é a intensidade de sua chamada? Que ele pode ouvir e responder. Ele tem que ouvir sua chamada. Muito barulho você está chamando, ele não vai ouvir. Um monte de coisas, ela está na cabeça, ele está chamando de mim. Não tem atenção. Sri Ramakrishna falou, como tem que ser então? Ele deu um exemplo muito interessante. Uma criança está brincando com outras crianças na rua. Enquanto essa criança está brincando com outra criança, a mãe não dá muita atenção. Ela está na cozinha, cozinhando, fazendo as coisas assim. De repente, em determinado momento, a criança deixa todos os brinquedos, não quer mais, só começa a gritar para a mãe. Assim que começa a gritar, a mãe não pode ficar mais na cozinha. Ele está gritando. Então, correndo, pegando no colo e confortando. Assim tem que ser. Isso é chamado Vyakulata, palavra em sânscrito, ou palavra em bengali. Vyakulata é anseio, não ansiedade. Anseio para ver. Então, sua fé tem que acompanhar para esse anseio. Esse anseio não vem rapidamente. Isso é um processo. A pessoa tentou, não está conseguindo, perdendo. Tem na Bíblia um trecho, uma vez
um devoto, eu estava com as pequenas coisas para sobreviver. O Deus tirou disso também. Exatamente, eu não sei, mas isso também ele tirou. Ele queria, por quê? Outro discípulo, ele falou, olha, você tem um pouquinho apego para essa coisa, ele tirou, você vai dedicar completamente, com mente e coração, com o Senhor Jesus Cristo. Assim tem um trecho na Bíblia. Então, algumas vezes, ele tirou, tudo bem, tem algum significado. Porque os aspirantes têm que pensar na direção de desenvolvimento espiritual. Vai entender rápido, vai entender melhor. Tudo relacionado com uma solução espiritual. Não é muito fácil, mas sempre tem uma saída. Várias vezes tentamos, nada acontecendo. Mas talvez uma coisa boa. Agora, eu aprendi isso. Eu tentei, não aconteceu como eu quero. Ficava um pouco, em geral, pessoas ficam chateadas um pouco. Né? Que coisa! Eu fiz uma oração sincera, tentei sinceramente, mas não está acontecendo. De repente, aconteceu alguma coisa além de que você esperava. Depois começar a refletir, talvez uma força maior, ou ideal espiritual, ou Deus, assim, tem um plano próprio. Seu plano talvez não tenha uma visão grande, visão ampliada, mas ele sabe, tá bom, eu entendi. Várias coisas eu encontrei esse tipo de situação. Várias vezes. Mesmo assim, você vai ficar esperando, ele vai fazer tudo? Não. Você vai tentar, porque ele deu um grande presente para você, inteligência. Como você entendeu esse mundo, como você entendeu como buscar Deus aqui, nessa situação, você vai usar. Você vai fazer sua parte. Sem fazer sua parte, você não vai receber a resposta da força maior. Bate, ele vai abrir. Né? Então, bater é a sua parte. Mas bateu, então tem que abrir? Não. Essa vantagem dele que está lá dentro. Mas se você não bate, ninguém vai ouvir. Ninguém bateu, então tudo bem. Quando bate, talvez, agora segunda vez, terceira vez, talvez realmente essa pessoa quer ver. Então eu vou abrir mais rápido. Assim, nossa parte temos que fazer. Isso é chamado prática espiritual. Prática espiritual é a sua parte. Tem vários exemplos. Sempre, algumas vezes, pessoas, as coisas não estão acontecendo como nós queremos, mas tem um significado atrás disso. Alguma coisa eu vou aprender isso. Não ficando chateado, ficando ruminando, ficando desanimado. Não. Tem algumas coisas para aprender. Para dar um exemplo. Talvez eu falei, essa casa, por exemplo, em 2004, 2003, foi negociada com pessoas. Mas antes disso, os membros de diretoria, eu, outras pessoas, estávamos procurando uma casa para trabalhar. Mais de 60 imóveis nós olhamos. Vários lugares, vários bairros. Até quase um determinado momento, estávamos saindo com o cheque para assinar contrato com uma empresa que vai vender um terreno perto do aeroporto, no Belo
Bela Vista, rua Bela Vista, né? Não, Bela Vista. É. Não, perto do aeroporto começa a rua Bela Vista e tem, né? Não sei. Mas quase foi. Foi conversando, tudo. Finalizamos, vamos assinar o contrato. Pegando o cheque, eu, mais 2 pessoas de diretoria, saímos da casa, recebemos uma chamada de o dono do terreno. Ele falou, desculpe, eu queria vender para outra cliente, ele vai dar mais 10 mil reais mais. Ficamos completamente chocados com isso. Resposta. Estava tudo pronto para assinar. Mas ele respondeu assim, voltamos, deixamos cheque, não ficamos um pouco desanimados inicialmente. Depois falamos, sabe, tem alguma coisa, talvez, Thakur não quer esse tipo de procura. Deixa, vamos esquecer. Tem alguma coisa atrás disso. Vamos esquecer. Não precisa sair mais. 3 meses, 6 meses, eu acho que 4, 5 meses depois, um dia eu estava dirigindo com outros líderes religiosos aqui, e estava escuro, né? Todas as semanas, sexta, sábado, domingo, tinham celebração de casamento, tudo, dança, muitas coisas aqui, sempre foi. Mesmo eu participei num casamento de uma filha de um devoto aqui, comendo aqui, dança, flor de dança aqui, da madeira, tudo, dança. Eu participei. E ele perguntou, ele falou, ele é um xamanismo, esse líder. Ele falou, Swami, vocês estão procurando um espaço, né? Sim, sim. E essa casa é escuro, tudo escuro, sabe? Essa casa foi alugada por uma pessoa e ele pegou dinheiro de quase 100 casais futuros e sumiu. Assim foi. História de... Estou falando assim. Ele sumiu com dinheiro, ninguém sabe. Justiça está atrás dele. Talvez vocês podem entrar em contato com o dono de essa casa e conversar com eles. Quem sabe? Realmente, ele deu dica. Depois nós procuramos quem é dono, quem é assim. Chegamos, finalmente, conseguimos conversar com ele. Primeira coisa, ele falou, olha, na minha vida, nunca eu vendi um imóvel. Sempre eu compro. Ele é um lebanês, cristão, lebanês. Ele falou, nunca. Mas eu gosto de, talvez, fechar negócio com vocês. A única coisa, eu falo um valor, 1 centavo eu não vou negociar mais. A única vez. Tá bom, tudo bem. Vamos conversar. Outro ponto eu vi, vocês estão andando com chinelas simples. Vocês são bem simples. Porque ele observou, nós estávamos andando aqui na rua várias vezes, com chinela bem simples. Então, eu posso vender esse imóvel. Olha que coisa assim. Foi. Negociamos, tudo bem, nossa necessidade, vamos fechar. Assim foi. Então, que não foi feito tantos esforços de tantas coisas, aprendemos uma coisa, talvez a força maior tenha um plano próprio, nós não entendemos. Assim foi várias coisas, depois refletindo, várias coisas foi assim. Isso pode acontecer em pequenas coisas ou grande também. Alguma coisa, uma força maior está lá no jogo. Você não pode fazer uma coisa sozinho. Você precisa ajudar por exemplo, eu estou conversando, precisa ajudar de microfone, precisa ajudar de uma pessoa que vai
operar, precisa ajudar de outro ambiente. Tem vários fatores. Sempre pessoas esquecem os fatores. Porque se cada um começar a falar, né? Olha, você está dando palestra, falando com pessoas, minha parte que é 10%. Esse microfone vai falar. Não é? Porque não está conseguindo falar, mas tem. Nós precisamos dar atenção sobre participação de outro tipo de força para ter um sucesso, para ter mais calma, para ter um equilíbrio dentro. Primeira coisa, você vai entender, está certo, tem uma força maior em jogo, qualquer coisa. Tem vários conflitos, bem, eu estava saindo, foi um acidente. Que coisa! Você vai desculpar para isso? Sua ignorância? E a ignorância é outra pessoa que bateu o seu carro. Ou a força, ou muita chuva. Então, se você pensa bem e começar a refletir, sempre temos várias forças maiores que estão no jogo. Qualquer coisa, pequenas, grandes. Quando você juntar, vai ter um sucesso. Quando não está ainda juntando, pode tentar para juntar. Mesmo em casa, com crianças, com familiares, membros da família, com você mesmo. Eu não preciso ficar pensando tanta coisa. Inútil. Porque cada vez quando você está pensando, você está gastando uma energia sutil. Pode ser positiva, pode ser negativa. Se positiva, é interessante, muito bom. Olha, eu estou sentado. Swami Vivekananda falou, você pode sentar todo dia. Só pense 5 pensamentos para bem-estar de todo mundo. 5 pensamentos, ele falou. Isso é uma prática espiritual. Você não precisa fazer muita coisa. Tente mais calma, sinceramente, para o bem-estar de todas as criaturas, 5 pensamentos. Sinceramente, com o coração. Faça isso, vai ver uma diferença depois de um tempo. Porque seu pensamento, primeiro efeito é em você. Continuamente está fazendo esse pensamento, está pensando uma coisa boa, e a primeira coisa é você estar fazendo bem para você. Depois você ficar, isso vai afetar outras pessoas. Não necessariamente, se pensar outra. Simplesmente 5 pensamentos, Swami Vivekananda falou. Pode fazer, isso não custa nada. As coisas mais valiosas não custa nada. Então, pensando 5 pensamentos, fazendo uma oração, cantando, se quer cantar, mantras, ou cantar um canto devocional e tocar uma música. Finalmente, o que você está buscando, procurando é a paz interna, paz mental. De onde vem? Não vai cair do céu. Você pode criar, porque sua natureza verdadeira é a fonte de paz. Nós estamos muito longe disso, por causa nós não entendemos. E o fato é, temos uma força maior, está agindo de várias maneiras, talvez não vai agir como você quer, como eu quero, mas com o tempo nós entendemos, existem essas forças. Por exemplo, principalmente pessoas religiosas, pessoas que estão praticando espiritual, têm um grande conflito. Se fosse essa criação de Deus, por que tanta coisa ruim, tanta maldade, tanta injustiça?
sempre tem esses na cabeça. Onde tem a resposta? Vedanta está falando. Sempre aqui no mundo, sempre vai existir pares de opostos. Não é todo mundo está na Samadhi. Algumas vezes as pessoas pensam que todas as pessoas na Índia estão na Samadhi yogis. Não é assim. Mas em geral espiritual e religiosa, tudo bem. Mas não precisa pensar assim. Ou indiano também pode pensar, todas as pessoas ocidentais são materialistas. Não necessariamente. Pode ser contrário. Então, esse mundo é um mundo par de opostos. Um lado tem santos, sábios, outro lado tem pecadores. Um lado tem mel, muito doce, outro lado tem veneno. Tem cobras com veneno. Mesmo com veneno, cobra não vai morrer. Veja bem. Ele está carregando veneno o tempo inteiro, mas cobra não morre. Só picar outra pessoa e essa pessoa vai morrer. Então, uma alma iluminada, para ele pode ser escuridão, mas não vai ficar afetado. Isso é a diferença. Uma alma iluminada, ele pode ter escuridão, entre aspas, mas ele não vai ficar afetado por esse tipo de ignorância. Como uma sombra, não fica afetado. Para nós, não. Nós ficamos afetados completamente. O Ramana Maharshi deu esse exemplo. Uma cobra tem veneno, mas não fica afetada. Igualmente, uma alma iluminada pode ter essa ignorância, entre aspas, mas ele não fica afetado pela esse tipo de ignorância, escuridão. Realmente ele não tem escuridão, mas pode ficar. Ele pode identificar com o corpo, mas não vai ficar afetado pela ele é corpo, como nós estamos ficar afetados. Ele pode falar ele pode identificar com o corpo, mas bem diferente do que é a nossa identificação. Sri Krishna, por exemplo, pessoas lendo a Bíblia, ou lendo a Bhagavad Gita, o Sri Krishna falou, eu sou o caminho. Esse eu que ele falou, e aí nós identificamos com nossa capacidade. Ele falou um nível diferente. Então, palavras, nós temos que entender palavras corretamente. Esse mundo é assim. Vai continuar assim. Porque isso foi criado pela uma força maior. Então, falando isso, tem outras ideias. Criação, o que os seres humanos criaram pode destruir, mas criação do mundo não pode destruir. Porque isso foi criado pela uma força maior. Você pode falar, entre aspas, Deus ou alguma coisa. Uma força maior. Não pode. Todos os seres humanos podem morrer, mas vai voltar. Os seres, porque isso não foi da capacidade com os seres humanos. Criaturas assim, uma força enorme, que foi criada pela uma força maior. Você criou sua filho, só isso. Mas milhares de anos estão continuando, vai continuar. Quem criou, entre aspas, só você pensar, se você pensar, quem criou o sol, lua, estrelas, céu, montanhas, quem criou as forças que está segurando, essa planeta está pendurado no espaço, está segurando milhares de anos antes,
milhares de anos para frente também. Então, nossa capacidade de entender, deixar mais paz. Tanto quando você conhece essa força maior, você vai ficar mais calmo. Você vai ter uma resposta melhor, resposta maior, resposta mais profunda. Senão, nossa resposta vai ficar um nível de ser humano aqui. Eu falo uma coisa, você fala uma coisa, o nível ser humano. Entre nível ser humano também, mais educado, mais fino, né? Mais grosso, tem outro nível também. Então, santos, sábios, almas iluminadas, ficam em silêncio. Você fala muita coisa, ele fica em silêncio. Porque qualquer coisa, ele fala uma palavra, você começa uma interpretação diferente. Eles ficam em silêncio. No caso do Buda, sim. Alguém perguntou ao Buda se existe um Deus, ele ficou em silêncio. Não respondeu. Alguém perguntou, não existe um Deus? Também não respondeu. Silêncio foi uma resposta. Depois começaram a discutir. Aqui no Vedanta também tem vários incidentes. Se começar a falar, essa palavra criar outras palavras, não tem fim. Porque o silêncio é a mãe de todo tipo de linguagem, todo tipo de palavras, todo tipo de barulho, todo tipo de som. Vem de onde? Vem de silêncio. Então, vamos continuar.